Oi pessoal, a gente começa o enredo cultural de hoje daqui do Teatro Goiânia. No palco, o grupo Cena 11, companhia de dança, está terminando a montagem para a apresentação do espetáculo Protocolo Elefante, que nós vamos conhecer no episódio de hoje. Mas é claro que tem muito mais. Conversamos também com produtores culturais para saber quais são os caminhos e as alternativas que as leis de incentivo oferecem para a produção cultural em Goiás. E é claro que o episódio não para por aqui. Viemos para a rua conhecer o artista Santiago Celon e seus mega painéis que têm dado um colorido diferente para a cidade. Uma produção que se aproxima da arte abstrata geométrica, mas tem a sua inspiração no grafite. Aqui, traços, formas e cores cobrem superfícies, alteram a paisagem urbana e colocam a arte no caminho das pessoas. Eu estou falando dos mega painéis do artista Santiago Celon. Celon, fala pra gente como é o processo de criação de um painel tão grande como esse aqui. Começa com o esboço, né, do desenho, assim, e muitas vezes eu passo pro computador, trabalho cor, e em seguida eu trabalho o desenho em cima da foto do local, né. E em seguida o processo de pintura, né, que eu começo com a marcação do desenho, depois começo a preencher, a pintar as formas e por fim eu venho terceira etapa fazendo um acabamento. Não uso muito régua para desenhar, nem para fazer o trabalho na parede, é tudo mais manual e intuitivo, assim, é geométrico, eu procuro ter uma rigidez em alguns momentos, mas é bem intuitivo, assim. Minha origem da pintura é o grafite, né? Então eu comecei a grafitar quando era adolescente, assim, tinha uns 15 anos mais ou menos. E na faculdade eu estudei design e fiz um estudo sobre a tipografia do grafite, né? O grafite normal tem um estilo de grafite que tem as letras todas emboladas, que normalmente não dá para entender muita coisa, assim. Então eu peguei minha referência de grafite, já tinha uns 10 anos mais ou menos que eu estava grafitando, e misturei com referências da arte abstrata, né? E meu primeiro trabalho eu pintei um quarteirão, metade de um quarteirão, assim, era nem sei quantos metros, assim. O muro não era tão alto, mas era bem comprido, assim. Então sempre, desde sempre, assim, foi desafio, assim. Você faz também pinturas em formatos menores, uma tela? Eu pinto tela, faço gravuras também, telas menores, telas grandes, assim. Foi um trabalho que veio depois, né, o trabalho do ateliê, né. Estamos aqui em Goiânia, né, na Avenida Perimetral, esquina com a Avenida Mato Grosso. Esse local foi escolhido por algum motivo especial para fazer esse painel? Ele foi escolhido pelo tráfego de pessoas, de automóveis, né, pelo grande fluxo de pessoas, que é uma região mais periférica, afastada do centro, né, não tem uma galeria por aqui, não tem acesso à arte, assim, né, muita gente. E a gente tenta inserir no cotidiano das pessoas. Então, aqui é onde a pessoa está passando, indo de um lugar para o outro, trabalhando, o caminhoneiro está viajando, então a gente colocar o trabalho num local onde eles tenham acesso, sem sair da sua rotina, né? Quando eu pinto na rua, eu tento pintar locais abandonados, que ninguém está interessado muito. Então é meio que faço um papel de reciclar alguns locais que estão abandonados, né? Olha só, a gente continua aí com essa troca de informação e cultura através do nosso quadro Artefilia. Olá pessoal da TV UFG, tudo bem? Eu sou o Diego de Moraes, meu nome artístico é Diego Mascate, sou historiador, professor de história e cantor e compositor. Vim hoje no Artefilia falar para vocês um pouquinho sobre Júpiter Maçã. Júpiter Maçã, ou Júpiter Apple, era um pseudônimo artístico do Flávio Basso,
uma lenda do rock gaúcho. Flávio Basso participou de várias bandas desde os anos 80, como TNT, Cascaveletes, até lançar em 1997 o disco antológico Sétima Efervescência, que tem um hino da música independente alternativa brasileira, Um Lugar do Caralho. Essa música ela é tão representativa, vai aparecer como se fosse Raul Seixas, mas não é do Raul, é do Júpiter Maçã. Em 1999, ele começou a assinar em inglês como Júpiter Apple, lançou o Plastic Soda, que é um trabalho que mistura experimentalismo musical com bossa nova, com várias coisas. E em 2002 lançou o genial Re-Civilization, que eu tive o prazer de comprar na época da mão dele, quando ele veio tocar em 2004 no Bananado, no Martins Sererê. 2008, ele lançou o disco Uma Tarde na Fruteira, pela Monstro Discos. Uma Tarde na Fruteira é um disco que várias facetas do camaleão Júpiter Maçã são reunidos ali. Ele tem uma música chamada Talentoso, em que ele canta com uma bossa nova, né? Ele canta: eu me dei a ingrata missão. Eu me dei a ingrata missão de imitar o João Gilberto. Outro compacto também que esgotado, raridade hoje, chamado Beatle George, que acaba tendo um sentido biográfico quando ele fala na letra: eu deveria parar de beber, porque não estou fazendo bem a quem me ama. E o próprio Júpiter sofreu com a tragédia do alcoolismo. O Júpiter não chegou a lançar essa canção em disco. Tem um vídeo no YouTube dele cantando, mas não lançou em disco, né? Foi lançada pela banda Cérebro Eletrônico. Bom, fica aí a dica desse grande nome da música independente brasileira que deixa saudades, o grande Júpiter Maçã. O enredo cultural de hoje não chegou ainda nem na metade, viu? No próximo bloco nós temos UFG na cidade e ainda hoje tem retrato cultural. Vamos para um intervalo rapidinho e eu volto já. Pessoas, empresas e profissionais interessados em saber mais sobre estrutura técnica para eventos artísticos participaram do Encontro de Som e Luz. Além de conhecerem as novas tecnologias disponíveis, eles também participaram de palestras de formação. Olá, tudo bem? Quem está falando aqui é o Rodrigo Assis, eu sou iluminador cênico e um dos organizadores do evento Encontro Som e Luz. Essa proposta nasceu há uns 5, 6 meses atrás com o intuito de conhecer os equipamentos, mas poder ter troca de informações. Nós temos em torno de mais ou menos 80 a 95 horas só de cursos, palestras, oficinas e debates, sem cobrar um centavo. A gente tem profissional aqui do mundo inteiro, temos uma empresa que veio da Suécia, uma da China, outra dos Estados Unidos, diretamente só para o encontro, porque abraçou essa ideia. Então a gente teria que sair do estado de Goiás para poder fazer esse seminário, fazer essas oficinas, conhecer as empresas, só que na verdade eu tive a oportunidade de trazer eles para Goiânia e formar esses técnicos e alunos aqui de Goiânia. Então a gente tem debate que é voltado tanto para técnicos de iluminação, técnicos de som que estão na estrada trabalhando e alunos de graduação. A participação do UFG foi fundamental para o trabalho da gente. Por exemplo, na quinta-feira é uma parte voltada para a academia. Nós vamos ter uma parte de apresentação de painéis e parte desse material vai para a revista Artes da Cena, lá da Escola de Música e Artes Cênicas. Então esse material vai ser publicado, não vai ser ficar só no encontro. Para que isso vá para os espetáculos produzidos pela UFG, pela cidade toda no caso. Tanto que nós temos aqui presente vários profissionais da área de produção, da área técnica, iluminadores e alunos estudantes, pegando essas informações e levando para os seus espetáculos. Um outro exemplo também, que é uma parceria muito bacana que a gente está fazendo, que é com La Luz,
que são um grupo de projetos de pesquisa e extensão que é da FAV, Faculdade de Artes Visuais, que toda a ambientação desse espaço foi feita por elas. Olha, eu gosto de falar que a partir do momento que você acorda, ao você abrir o olho, tudo tem luz. Tudo que você vai fazer precisa da iluminação. Tudo que você precisa do som. E a gente precisa estar sempre atenado às novas tecnologias, às novas informações que estão acontecendo aqui. A primeira lei de incentivo à cultura no Brasil surgiu em 1986, na época do governo Sarney. O objetivo era levar à sociedade todo o colorido cultural que existe em nosso país. De lá para cá, outros mecanismos surgiram em nível estadual e municipal. Mas será que eles têm sido suficientes? Para saber como anda esse cenário, nós fomos atrás de produtores culturais. Marci, qual é a função das leis de incentivo à cultura? As leis surgiram justamente para poder proporcionar, né, aos artistas, à comunidade geral, a realização dos seus projetos. Quando a gente fala aí dessa diversidade de produção artística, você já fez de tudo um pouco. Eu comecei assim, eu já trabalhei desde encontro de folias de reis até orquestra. Eu gosto muito das artes, de modo geral, muito, principalmente das artes cênicas, que eu acho que é onde eu sou mais ligada hoje. Mas eu gosto muito da cultura popular e da música, então acaba que você trabalha um pouquinho de cada vez. As empresas que fazem esse financiamento via lei de incentivo, elas também procuram projetos específicos para financiar? E tem muitas empresas que têm objetivo em patrocinar. Aí dentro desse objetivo, ela busca determinados projetos. Tem projetos determinados, por exemplo, que pode ser de artes cênicas ou de música, e tem empresas que patrocinam em projetos que trabalham com a comunidade, ou que seja a comunidade de um determinado bairro, ou que seja escolas públicas. Fora das leis de incentivo, fora dessas políticas públicas, como é tentar conseguir um patrocínio direto de alguma empresa? Principalmente pelo que a gente faz, que é cinema, que tem um viés cultural e artístico, em alguns projetos até político também. É muito complicado falar em incentivo direto. Muitas vezes a gente consegue apoios e tal, mas não dá para levantar o projeto inteiro. Porque a primeira lei no Brasil foi em 86 com a Lei Sarney e depois a Lei Rouanet veio em 1991. Uma das questões da Lei de Incentivo por Renúncia Fiscal era para que as empresas começassem a patrocinar esses projetos, a bater no seu imposto, nos seus impostos, e ela costumaria, ela verificaria que aquilo é bom, e fala assim, a partir de agora também eu vou entrar com recurso próprio. Mas isso na prática não vem acontecendo. Hoje nós temos em Goiás em Goiânia principalmente, 3 fontes de recurso, que é a lei municipal, a lei estadual, a lei Goiás e o fundo. A municipal e a estadual, ela é captação, então além dele fazer o projeto, cumprir todos os prazos e tais de avaliação, ele vai ter que captar. Sempre, muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente tem o recurso também, muitas vezes ele é insuficiente ou ele quase dá, e aí a gente também sempre vai atrás de apoios e parcerias, tanto de profissionais como de empresas, locadores de equipamento, restaurantes, tudo mais, e através desses apoios a gente viabiliza o projeto, assim. Então é sempre também uma rede de apoios dos profissionais e de várias empresas. Como você percebe a população recebendo todas essas produções? Eu vejo assim de forma bem positiva porque principalmente quando você está em eventos abertos, né, de rua, de praças, às vezes a pessoa está passando ali, ela nem sabe, nem entende, mas ela ela quer ver, ela se sente privilegiada, principalmente quando sai também dos centros mais
Centro urbano aqui. Centro urbano e vai mais para a periferia e vai mais para lugares deslocados. Eu vejo assim que o povo tem aquele prazer em receber aquele projeto cultural. O Enredo Cultural vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco tem retrato cultural e muito mais. É rapidinho, eu já volto. No Retrato Cultural de hoje, nós vamos conhecer uma artista que é apaixonada pela educação. Ou seria uma educadora apaixonada em contar histórias? Acho que é melhor ela mesma se apresentar. Olá, sou Vanusa Nogueira, mas hoje estou de Glorinha Fulustreca, minha personagem contadora de histórias. Minha mãe e minhas tias sempre reuniam os filhos para a gente brincar. E eu lembro muito hoje das cantigas, do nosso folclore brasileiro, das brincadeiras. Quando eu comecei a ler, eu ganhei todos os gibis que existiam, né? Os gibis, revistas, fotonovela, eu sou do tempo da fotonovela. E isso me despertava, eu acho que é por isso que hoje eu gosto muito de escrever. Hoje eu sou professora de artes e de literatura, e tudo que eu vivi na infância tem contribuído para isso. E o que despertou a criação da Glorinha Fulustreca foi eu querendo ter um personagem que contasse história, que fosse diferente da professora Vanusa. A Maria Grampinho era uma mulher esquecida pelos becos de Goiás. Maria Grampinho era zombada pelas crianças, era uma mulher solitária, que saía catando coisas. Talvez ela estivesse catando ali a sua história, catando a sua memória. E isso mexe muito comigo por ela ser uma mulher que foi excluída, porque eu tive poliomielite na infância, tive sequelas na perna esquerda, e quando pequena as crianças também zombavam muito de mim, né, pelas ruas. Só que isso eu nunca dei importância, e hoje eu acho que tem um pouco disso, né, de você ser um pouco esquecida pelo que você é fisicamente, pelo corpo que você carrega. E eu conheci essa história em 2011, e eu sempre conto essa história. O meu chapéu hoje está em homenagem a Maria Grampinho. Ela faz parte de mim. Contar história para mim é não deixar a memória esquecida, é não deixar as palavras guardadas em um livro fechado. Contar história é fazer rir, é fazer chorar. Contar histórias é curar, é emocionar. Alejandro, Protocolo Elefante é o resultado de uma pesquisa bem extensa, né? Isso, a gente começou a pesquisa em 2015 via Rumos Itaú Cultural, e a pesquisa era uma pergunta sobre continuar e para que continuar enquanto companhia, de uma forma bastante genérica. Esse projeto ele propôs algumas instâncias de pesquisa, uma delas foi o isolamento individual de cada bailarino, que a gente chamou de solilóquio. Reencontro, depois a gente marcou um encontro, a gente se isolou todo mundo ao mesmo tempo, depois a gente marcou um encontro sem programar nada, num teatro, lá em Florianópolis, onde a gente é. Nesse reencontro, depois desse isolamento, você particularmente conseguiu chegar a alguma conclusão sobre o que é pertencer a um grupo? Eu acho que existe algo que a gente constrói quando a gente cria arte, que é uma construção de cultura. Então toda arte é uma criação de cultura, você cria uma microcultura. Então isso também foi uma das bases do nosso fazer, como que a gente constrói algo em conjunto, respeitando a singularidade, mas sem invadir, né, o espaço do outro, mas mesmo assim sendo coletivo. E a coreografia ela não acontece apenas no palco,
e apenas com os bailarinos? Não, ela acontece no contexto inteiro, né? A gente resolveu, inclusive, vir para o palco italiano para poder juntar som, luz e acontecimento coreográfico e dança, num trânsito constante entre palco e plateia, e que isso te altera outros modos de consciência, que não é aquele modo de consciência de você só sentar e ficar assistindo uma coisa, né? Que mais passivo, né? É o modo de consciência onde cai um prato aqui atrás, aí você olha para cá, mas tem outra coisa acontecendo aqui. Você me falando aí desse processo de pesquisa e de preparação para esse projeto, me vem a percepção de que para a companhia a dança ela não está relacionada apenas à questão física do corpo, né? Não, a dança pra gente ela começa como um fenômeno. O que seria uma dança como um fenômeno? É aquilo que vem antes da instituição. Tipo, eu falar dança enquanto aquilo que, de alguma forma, eu enquanto humano, relaciono isso com o meu corpo e com o corpo do outro. Então eu acho que a dança é um fenômeno humano, ou seja, da nossa espécie. Então o nosso treinamento ele pode ir desde o Kung Fu até uma técnica de dança específica, mas que ela é sempre apoiada num trânsito mental, emocional, físico, espacial e de movimento. Agora, pensando um pouco aí no histórico da companhia, que tem 25 anos, como você disse, como é fazer dança hoje no Brasil? Olha, tem uma pergunta assim fortíssima, né? Porque a gente está hoje como viver no Brasil dentro de tudo isso que está acontecendo, né? E eu acredito que a ideia é que para que isso possa sobreviver, para que isso não se extingua, é a gente realmente poder olhar para o outro com o vazio da importância que é a gente saber aquilo que a gente não sabe. A gente sabe que a gente não sabe coisas. E acho que fazer dança para mim, e pelo menos para a gente, é a gente poder pontuar sempre naquele vazio que nos leva adiante e não tampar esse vazio que nos leva adiante com um monte de cimento que só vai nos afundar. Esse episódio do Enredo Cultural fica por aqui, mas você pode continuar ligado na programação da TV UFG pelo seu televisor, computador, tablet ou celular. No site você encontra todas as nossas produções e ainda pode mandar o seu recado. Vai lá, confira, que semana que vem nós estamos de volta. Tchau!